Hoje agora é aprenda com a gente, acordar, questionar, entender. E com isso se nasce o desejo de pensar e de tudo saber. Nessa escola que tudo começa, onde se aprende a viver. Nessa escola a gente entende o instinto de ver. Essa escola ensina a verdade, nela se aprende o valor. Todos juntos em uma amizade, na razão e também no amor. Veja essa escola, já passou da hora. Veja essa escola, você vai se surpreender. Muito bem, pessoal, está começando a nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam preparados e preparadas. Hoje iremos esclarecer algumas dúvidas e também fazer algumas perguntas para vocês. Então, preparem-se, porque iremos começar a nossa aula agora. Tasca-lhe pergunta nesses moleque, professor. A pergunta agora é para você, Sargento Borges. Preste atenção. Como é que a gravidade é tão forte que consegue segurar todos os oceanos, edifícios e pessoas presas à superfície da Terra, mas, ao mesmo tempo, tão fraca que permite que os pássaros, insetos, aviões e balões possam voar livremente no céu sem nenhuma ação dessa força misteriosa? Essa eu quero ver ele responder. Autoridade. Existe ao redor da Terra uma região conhecida como campo gravitacional, que atrai os corpos para o centro da Terra. Esta atração ocorre por influência de uma força conhecida como força gravitacional. Todos os corpos sofrem influência desta força. Segundo Newton, o peso dos corpos estão sempre no sentido do centro da Terra. Quando o campo gravitacional age sobre os corpos, faz com que eles sofram variações em sua velocidade, adquirindo aceleração da gravidade. Então, me diga aqui, autoridade, como funciona realmente isso? Vai ter que estudar esse menino, né? Sargento Borges, muito longe da lógica do conhecimento. Você precisa estudar mais. Portanto, a sua nota é 0. Eu não ando a reboque dos globalistas. Os globalistas são gente com os 2 pés bem assentes no ar. Oi, professor. Pô, minha nota é essa aí? Cara, pô, desse jeito aí, essa nota aí, melhorar essa nota aí, né, professor? Esse negócio aí não tá certo, não. Então, seguindo o princípio que a teoria de Newton não considera o meio como variável fundamental para elaborar a teoria, o que explica os pássaros, insetos, aviões e balões voarem livremente é a lei da densidade, flutuabilidade e não gravidade. Ou seja, o ar não consegue sustentar um objeto mais denso que o meio no ar. Então, ele cai em direção ao objeto com maior densidade, não porque a Terra esteja atraindo o objeto para o centro dela. A Terra é o maior objeto que existe, logo tudo fica acima dela e a ordem do que está acima da Terra depende da forma como os demais objetos interagem com o meio. Se jogar algo do alto, ele cai. Isso não prova gravidade. Isso só prova que se jogar algo para o alto, ele cai no chão. Mas isso em si é gravidade? Claro que não. Isso mostra o que você está observando. Gravidade é o nome que deram para o que é observado, e não a uma força que puxa algo para o centro de um globo. Baseado nisso, podemos concluir que Newton acreditava que um balão cheio de ar afunda dentro da água, porque a borracha do balão seria atraída para o centro da Terra. A teoria da gravidade não considera flutuabilidade no meio,
apenas massa mais distância. É isso que observamos? Pela gravidade de Newton, nada iria flutuar na água, porque tudo cai em direção à Terra. A Terra é a matéria mais densa, por isso que o fundo dos oceanos é terra. Gravidade não existe. O fato que coisas caem não é prova da gravidade, é prova que coisas caem quando soltas do alto. Muito bem, professor. Nunca tinha pensado nisso, professor. O nosso professor é o máximo. Muito bem, agora é para você, Emily. Prepare-se para responder esta pergunta. Emily, onde fica a borda da Terra plana? Olha, os terraplanistas dizem que a Terra é um disco plano cercado de gelo e todo esse gelo fica na Antártida, tá certo? Então, eu só queria entender como tantos exploradores conseguiram cruzar o continente no passado, se é lá que fica a beirada da Terra. É muito inteligente essa garota, senhor. Pois é, Emily, a sua participação foi fraquíssima. Você está completamente equivocada. Portanto, a sua nota é 0. Ah, não, professor, nota 0? Uai, pelo menos eu tentei. Mereço pelo menos uns 4 pontinhos aí. Preste atenção, Emily. Não existe isso de beirada da Terra. Só há uma fronteira de gelo em volta do círculo, que é o que chamamos de Antártida. Por que temos tanta certeza que a Antártida não é um continente? Porque até agora nenhuma rota de expedição humana cortou a Antártida em duas, de uma borda à outra, não em linha reta. A linha sempre é curva. Boa, professor. Ah, agora chegou a sua vez, Silvio Hunter. Responda para o professor. Por que não enxergamos a África tentando observá-la aqui do Brasil? Oi! Mas eu não sei nem como o senhor faz uma pergunta dessa. É uma pergunta tão simples de responder que até dá vontade de dar risada. Mas eu vou te dizer o seguinte, professor. O motivo da gente não poder ver do Brasil a África, pelo simples fato da Terra, ela existir uma curvatura. Então, devido a esse fato, é claro que a gente vai ter que não ver. É como se fosse um pequeno grão de areia. Você não consegue realmente ver um pequeno grão de areia numa curva, né? Estou errado? Ah, Silvio Hunter, tentou brincar e esconder e respondeu tudo errado. Portanto, a sua nota é 0. Mas eu errei. Tudo bem, eu errei, mas eu sei que a resposta é o que importa. Então, tudo bem, se hoje eu ganhei um 0, mas amanhã eu vou ganhar um 10. Pois é, Silvio Hunter, você ainda sofre de dissonância cognitiva. Preste atenção, vou explicar para que você entenda. Do Brasil à África fica menor que um grão de areia. Você realmente acha que iria conseguir enxergar um grão de areia em uma distância de milhares de quilômetros? Um telescópio apenas amplia uma imagem, Silvio Hunter, igual uma lupa. Ele não atravessa milhares de quilômetros para conseguir burlar as leis de perspectiva. Eita, professor! É isso aí, professor! Muito bem, vamos agora à pergunta ao nosso aluno Picardson. Atenção, Picardson. Bom, se a Terra não é um globo e a Lua não influencia nas marés, então me diga, como funciona o movimento das marés na Terra plana? Então, professor, é muito simples. Uma das propriedades da água é a do diamagnetismo. Esta propriedade está presente em muitas substâncias que se magnetizam no sentido oposto ao da força magnética aplicada.
O senhor pode comprovar isso mesmo, reproduzindo a uma escala mais pequena esse comportamento da água, utilizando um ímã de altifalante, aproximando-o de um fio de água a escorrer de uma torneira. Ao aproximar o ímã do fio de água, este afastar-se-á ligeiramente devido ao sentido da força magnética aplicada. Depois, se inverter a posição do ímã, o senhor notará que o fio de água será atraído para o próprio ímã. Nós acreditamos que o Sol e a Lua funcionam como ânodo e cátodo respectivamente, e dessa forma podem empurrar e puxar as águas dos mares, rios e oceanos segundo a sua aproximação dos mesmos. Assim, se explicará o ápice da maré baixa ao meio-dia, quando o Sol está a passar mesmo em cima das águas, bem como a subida das marés, quando ele começa a distanciar-se. Resumindo, é graças ao diamagnetismo, propriedade que algumas substâncias possuem, nomeadamente a água, que esta se deixa empurrar ou puxar pelo campo eletromagnético do Sol e da Lua, provocando as marés. Parabéns, Picardson! Que resposta magnífica! Realmente você está estudando tudo em relação à ciência terra plana e responde com muita firmeza. Parabéns! Se eu tivesse que dar uma nota definitiva agora, você já estaria com 10. Nota 10. Parabéns! Vixe, agora complicou. É mesmo? Sabia não. Muito bem, Alienilda, essa pergunta vai para você. Como ocorrem os eclipses na Terra plana? Professor, eu acho que posso responder todas as suas perguntas, se o senhor quiser, né? Claro. Na verdade, eu falei acho que posso, para o senhor não achar que eu sou muito convencida, né? Mas eu vou responder. Se a Terra é plana e a sombra dela na Lua é redonda, então os eclipses devem ser hologramas da NASA. Alienilda, você ainda continua sofrendo de uma grave dissonância cognitiva. A sua nota é 0. O negócio aí é besteira. Errado! A ideia de que o eclipse é a sombra da Terra projetada na Lua é totalmente errônea, considerando que para o Sol projetar a sombra da Terra na Lua, seria necessário que estes 3 astros estivessem alinhados de maneira paralela. Mas essa hipótese é destruída quando observamos registros de eclipses lunares ocorrendo durante o dia, quando a Lua e o Sol estão visíveis no céu ao mesmo tempo. Isso significa que ambos, o Sol e a Lua, estão do mesmo lado da Terra, ou seja, não estão alinhados paralelamente, sendo impossível que a causa dos eclipses lunares seja a sombra da Terra. Ainda não há um consenso a respeito do que causa os eclipses na Terra plana, mas considerando a Lua como um luminar translúcido, há suposições de astros não luminosos orbitando a Terra que, em determinados períodos, podem encobrir a luz irradiada pela Lua por um momento, causando assim os eclipses lunares, que, diga-se de passagem, a luz da Lua tem características totalmente diferentes da luz solar, provando que a Lua não reflete a luz do Sol, e sim tem luz própria. Há ainda outras hipóteses para a ocorrência dos eclipses lunares, mas essa é uma das mais aceitas pelos estudiosos do assunto. Tá ficando muito difícil. Eita, lascou de vez agora. Ah, carioca, eu percebo que você está ansioso para participar de nossa aula. E aqui vai uma pergunta para você. Por que durante mais de 2000 anos não foi provado que a constelação de Órion tem mudado sequer 1 milímetro desde a criação das pirâmides? Porra, professor, resposta simples, poxa.
A constelação de Órion está a 1500 anos-luz da Terra. É por isso que nós vemos a nebulosa de Órion como ela era há 1500 anos atrás, porque a luz demora um tempo considerável para viajar essas vastas distâncias no espaço. Entendeu, professor? Carioca, você está completamente perdido e confuso. A sua nota é 0. Porra, terraplanista é burro mesmo aí. A Terra é uma esfera, mané. Mas que barbaridade! Não os ouça, professor, eles não sabem o que dizem. Preste bem atenção, carioca. Os egípcios eram o povo mais avançado tecnologicamente, arquitetonicamente e cientificamente da época. Considerando a teoria que a Terra gira, cambaleia e voa em velocidades incríveis no espaço, eventualmente as pirâmides iriam desalinhar-se com as estrelas na constelação de Órion. Os egípcios jamais iriam criar monumentos daquela dimensão se algum dia elas perdessem o alinhamento no qual elas foram baseadas, tornando a referência obsoleta. Outro fato interessante, carioca, é o paradoxo de Olbers. Afirma que se houvesse milhares de milhões de estrelas, se fossem sóis, o céu noturno seria preenchido completamente com a luz. Como Edgar Allan Poe disse, se a sucessão de estrelas fosse interminável, então o fundo do céu iria nos apresentar uma luminosidade uniforme, uma vez que não poderia existir absolutamente nenhum ponto em toda aquela escuridão em que não existiria uma estrela. Em fato, o paradoxo de Olbers não é mais um paradoxo do que o experimento de George Airy. Foi um fracasso. Ambos são realmente excelentes refutações para o modelo heliocêntrico do globo giratório. Ah, agora entendi. Muito bem. Vilmar, espero que você esteja preparado para responder esta pergunta. Vamos lá. Por que não observamos o horizonte cair mesmo subindo a altas altitudes? Essa pergunta é muito simples, professor. Só conseguimos ver o horizonte no nível dos olhos porque precisamos subir uma altitude aproximadamente de 17 mil metros, né? Caso contrário, somos muito pequenos para ver a curvatura a uma distância menor que essa. O globo é muito grande para vermos a curvatura da praia, por exemplo. Somos apenas poeira cósmica nesse universo gigantesco. Então, minha resposta, professor, é que precisamos subir muito alto mesmo para ver a curvatura. Vilmar, você precisa frequentar mais a nossa escola. Você está muito fraco. A sua nota é 0. Tudo bem, professor. Eu aceito essa nota. Na próxima vez eu estudo um pouco mais e tiro uma nota melhor. Afinal de contas, estou aqui para aprender. Tudo que eu sabia antes eu descobri que era mentira. Então vou me dedicar aos meus estudos e da próxima vez conseguir uma nota melhor. Eles nunca compreenderão. Vilmar, o horizonte sempre se encontra ao nível dos olhos devido às leis da perspectiva que são observadas na nossa Terra plana. Se a Terra fosse um globo, o horizonte iria cair com um aumento de altitude, mas isso não é observado, porque a Terra é plana. O ponto de fuga é ponto diretamente à nossa frente, onde os objetos ficam menores com a distância. Não sei não, professor. Esta gente devia estudar mais. Espetacular, professor. O senhor é o maior. Muito bem dito, professor. Essa eu tô mais perdido do que cego em tiroteio. Beto, meu nobre aluno, preste atenção que agora a pergunta é para você. Por que muitas pessoas rejeitam uma terra plana quando comentamos a respeito? Pois é, professor. Essa pergunta, né, me deixa um pouco meio confuso, né? Para mim, eu acho, né, que a Terra ali, aonde eu moro ali, ela é meio arredondada, sei lá, né, professor?
O que a gente sabe mesmo é levantar de manhã, né? E ali tratar os bichos, tirar leite das vacas, né? Mas é uma pergunta meio difícil para mim responder, né? E também a gente entende mesmo é de galinha caipira e galinha da terra, né? Essa é a minha resposta, professor. Beto, você está muito confuso. Infelizmente, a sua nota é 0. Ei, 0, professor. O que eu vou dizer lá em casa? Não, Beto. Preste atenção. Vou explicar. Isto se chama dissonância cognitiva. É quando uma convicção, uma opinião, uma crença que a pessoa tem são confrontadas com argumentos diferentes ou uma prova científica mostrando que a crença inicial da pessoa é falsa. Então, o cérebro, para defender o ego da pessoa, desconsidera aquela prova mostrada, impossibilitando um diálogo racional. O indivíduo fica preso na opinião que ele já tem formada. O indivíduo rejeita reiteradamente tudo o que você apresenta, que é contrário à sua crença, isto para não admitir que está errado ou que foi enganado. Ai, essa pergunta não sei não. Bom, agora é a vez do Bernardo. Bernardo, responda para todos nós. Sendo a Terra plana, como explicar o funcionamento de uma bússola? Ah, meu Deus. Ih, essa eu quero ver, hein? Boa pergunta, professor. Boa pergunta. Vamos lá. O Polo Norte fica no centro da Terra plana. E desse centro é emitido energia magnética polarizada, fazendo com que as agulhas dessas bússolas apontem sempre para o centro. Independente do local, país, continente, enfim. Até mesmo no meio do oceano, a bússola vai sempre apontar para a fonte de energia, que está no centro, e jamais ao sul, que para mim é a borda. E você, Bernard, com a sua belíssima apresentação na aula de hoje, respondendo corretamente e com firmeza, a sua nota é 10. O professor, eu tenho um amigo que ele tem uma frase que ele é assim: ele procura sempre estar errado, né? Para que os ouvidos dele estejam sempre abertos a novos conceitos e opiniões, né? Na verdade não é bem assim que ele fala não, né? Mas eu dei uma melhoradinha aí. Exatamente, Bernard. Você respondeu com muita convicção e muita objetividade. Isso demonstra que você estuda a ciência terraplana. E logo, no futuro, será mais um mestre. Temos de ser a locomotiva deste comboio. A cabeça não foi feita para pendurar as orelhas, mas para pensar, duvidar, investigar e concluir. Pois é, pessoal. Essa foi a nossa aula inaugural da nossa Escola Professor Terraplana. Conto com vocês no próximo encontro, aqui nesse canal. E lembre-se, a percepção, o pensar sobre o que vemos e aprendemos são fortalecimentos para o nosso real cognitivo. Até a próxima aula, pessoal. Tchau!